E aí o autor vai apresentar a réplica. Quando o autor protocoliza a réplica, nós vamos para a segunda etapa do saneamento. Segunda etapa do saneamento. Olha que interessante. Agora o processo avançou. Avançou por quê? Porque agora nós temos a petição inicial, temos a peça de defesa contestação e temos a réplica ou impugnação à contestação. Temos as três principais peças que as partes apresentam no processo. E o processo está concluído de novo para o juiz. O processo está concluído de novo para o juiz. Muito bem. E agora o juiz vai analisar, na segunda etapa do saneamento, se é caso de julgamento conforme o estado do processo. O juiz vai analisar o quê? O juiz vai analisar a seguinte situação. Bom, diante da inicial e seus documentos, diante da contestação e seus documentos, e diante da réplica e os seus documentos, esse processo está pronto para julgamento? Ou esse processo precisa de outras provas a mais? Se esse processo já está maduro para julgamento, não precisa de produzir outras provas. Se esse processo já está maduro, o juiz vai julgar antecipadamente o mérito. Artigo 355 do CPC. Para isso, todos os pedidos formulados pelo autor estão prontos para julgamento. Não há necessidade de produzir outras provas. Estamos, portanto, diante de um julgamento antecipado total do mérito. Artigo 355 do CPC. E o juiz aqui, ele vai encerrar o procedimento comum. Vai encerrar como? Com uma sentença. Sentença onde ele vai julgar o mérito de forma antecipada totalmente. Artigo 355. Artigo 355 do CPC. E quem perdeu a demanda? Quem perdeu a demanda tem o direito a um recurso de apelação, porque aqui todos os pedidos foram antecipados. O juiz julgou o mérito e julgou de forma antecipada, porque todos os pedidos estavam maduros. Muito bem. Professor, e se existir no caso concreto mais de um pedido, um dos pedidos já está pronto para julgamento, mas temos pedidos que precisam ir para instrução. Olha que interessante essas circunstâncias. O autor apresentou 4 pedidos. 2 já estão prontos para julgamento e 2 precisam de produção de provas. O que o juiz pode fazer na fase do saneamento, na etapa do julgamento, conforme o estado do processo? Ele pode aplicar agora o 356, julgamento parcial do mérito, julgamento antecipado parcial do mérito. 356, em relação aos pedidos que não precisam de instrução, e o processo vai prosseguir em relação aos outros pedidos que precisam de instrução. E ele faz isso na etapa do saneamento do processo. Ele vai julgar os pedidos que estão prontos pelo mérito total ou parcialmente acolhidos ou não acolhidos, e ele vai instruir o processo em relação aos pedidos que não estão prontos, não estão maduros, ainda precisam da produção da prova. Aqui, o juiz vai proferir uma decisão onde ele vai julgar o mérito de forma parcial. E por que o pronunciamento do juiz é uma decisão? Porque ele vai conhecer 2 pedidos e julgar o mérito, mas o processo vai prosseguir em relação aos outros 2 pedidos. Se o pronunciamento do juiz não pôs fim ao procedimento, à etapa cognitiva do procedimento, se não pôs fim ao processo de conhecimento, esse pronunciamento do juiz não é sentença. Esse pronunciamento do juiz é decisão. E quem sucumbiu, quem perdeu os pedidos que foram julgados parcialmente antecedentes, né? Os pedidos parciais antecedentes, quem perdeu tem o direito de recorrer. Só que o recurso agora é o agravo de instrumento. O juiz conheceu o mérito por uma decisão de saneamento
e o agravo é o recurso adequado. Professor, mas por que no julgamento total o recurso é apelação e por que no julgamento parcial o recurso é decisão? É agravo, desculpe. Porque quando se julga todos os pedidos antecipadamente, põe fim ao processo. Se põe fim ao procedimento, a fase cognitiva é sentença. Está lá no 203, parágrafo 1º. Se ele julga parcialmente os pedidos antecipadamente, o processo prossegue quanto aos outros. Se o processo prossegue, ele não extinguiu. Se ele não extinguiu, ele não é sentença. O pronunciamento é uma decisão e o recurso é o agravo, ok? Muito bem. Professor, e se a réplica ou impugnação à contestação foi intempestiva, não foi protocolizada no prazo de 15 dias? Bom, se ela foi intempestiva, não foi protocolizada no prazo de 15 dias, perdeu a oportunidade de apresentar a réplica, a impugnação à contestação. Essa réplica, a impugnação à contestação, será retirada do processo, e aqueles fatos que o réu alegou na inicial como novos, aqueles fatos agora são incontroversos. O mesmo efeito da falta da contestação haverá em relação à falta da réplica. Os fatos novos alegados pelo réu na contestação presumem-se verdadeiros. E agora? Agora caberá ao autor produzir fatos do sentido contrário, ok? Essa é uma orientação da parte da doutrina, porque aqui, em relação aos efeitos da falta da réplica, a doutrina é divergente. Nós temos uma doutrina que diz, olha, não teve réplica, e não teve réplica porque deixou decorrer o prazo e não apresentou a réplica. Isso significa que os fatos que o réu alegou na contestação se tornaram incontroversos. O autor não impugnou na réplica, porque ele não apresentou a réplica. E se os fatos são incontroversos, eles dispensam a produção da prova. Está lá no 374 do CPC. Essa é a primeira corrente doutrinária. É esse o entendimento que eu adoto na minha prática jurídica. Mas tem um outro entendimento de parte da doutrina, que diz assim, se o autor não faz a impugnação dos fatos alegados pelo réu na contestação, haverá um indício de que aqueles fatos são verossímeis, um indício, ok? Mas ele não entra na questão da incontrovérsia, da dispensa da prova. São os dois entendimentos que tem sobre essa questão que prevalece na prática. Não impugnou na réplica os fatos alegados pelo réu, na contestação, o autor não apresentou a réplica impugnando os fatos novos apresentados pelo réu na contestação, os fatos que o réu apresentou são incontroversos. E se são incontroversos, não dependem de prova. Se eu não me engano, é o inciso 2 ou 3 que fala sobre fatos incontroversos, dispensam a produção da prova no 374, ok?